Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. E nada melhor do que começar o primeiro vídeo já contando um pouquinho da minha história como estudante de Direito. Já para deixar muito claro, a minha missão aqui com você, estudante, é mudar a mentalidade e ensinar o que a faculdade não ensina. É de fato abrir os seus olhos e te preparar para o mercado de trabalho. Eu iniciei a faculdade de Direito um pouco mais velho. Eu tinha na época 24 anos e eu considero que foi crucial para eu fazer uma faculdade, eu olhar a faculdade de uma forma diferente. Por quê? O direito ele não foi a minha primeira opção. Antes de fazer direito, eu fiz 3 períodos de engenharia, eu me formei tecnólogo de petróleo e gás, eu tinha aversão àqueles livros gigantescos de direito, eu achava que só pessoas doidas leriam todos aqueles livros, né? E só que teve um momento que eu enxerguei a faculdade de Direito de uma forma diferente. Eu tive algumas experiências profissionais antes de iniciar a faculdade. Eu fui empresário no ramo de isopor, eu fui empresário no ramo de marmita e todas as empresas deram errado, não deram certo. E aí quando eu comecei a ter um contato mais próximo do advogado, eu entendi que o advogado basicamente ele é um empresário que tem um conhecimento além, que é o conhecimento jurídico. E a partir do momento que eu enxerguei isso, eu me apaixonei de fato pela profissão da advocacia. Por quê? O advogado ele tem que gerir o escritório dele, ele tem que gerir processos, ele tem que entender um pouquinho de fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro, enfim. A partir do momento que eu enxerguei dessa forma, eu mudei a minha mentalidade para a faculdade de Direito e eu já entrei na faculdade com uma visão totalmente diferente, aproveitando aí as oportunidades durante a faculdade, já com foco que no caso era o meu foco, que era a advocacia. Além disso, eu tinha um a mais, né? Porque aos 24 anos eu já não morava mais com os meus pais, então eu tinha uma urgência, eu já precisava pagar as contas, eu já tinha uma série de boletos aí para poder arcar, e eu não poderia depender única e exclusivamente dos estágios durante a faculdade, que a gente sabe que as bolsas, os valores são muito baixos, e eu não conseguiria me sustentar durante a faculdade se eu dependesse somente desses estágios. Foi aí que eu mudei a minha mentalidade, né, durante a faculdade, e eu tinha que buscar formas de fazer dinheiro para com que eu conseguisse me sustentar até que eu me formasse. Isso me forçou a desenvolver uma série de habilidades no qual normalmente não se vê o estudante de direito preocupado com isso. Por quê? Durante a faculdade a gente aprofunda muito no conhecimento jurídico em si, mas a gente não se aprofunda no conhecimento em vendas, a gente não se aprofunda no conhecimento em como se apresentar, a gente não se aprofunda onde a gente vai buscar esses clientes, e devido à minha urgência, eu consegui desenvolver, né, meio que na marra, eu consegui me preparar justamente para correr atrás disso durante ali a minha faculdade. E justamente por conta dessas responsabilidades que eu já tinha em morar fora, em ter que pagar conta, né, não morar com os pais no caso, em já ter uma série de boletos para poder arcar, foi que no início da faculdade a única solução que eu encontrei foi justamente arrumando um emprego em tempo integral e conciliar o emprego com a faculdade. Só que chegou um momento que isso se tornou insustentável. Por quê? Eu trabalhava de vendedor, eu vendia equipamentos para academias, né, equipamentos de musculação para academias, e eu tinha metas para poder bater e conciliar com a faculdade de Direito estava muito difícil. Foi aí que no 4º período eu decidi largar esse emprego justamente para poder arrumar formas dentro do direito, me aproximar ainda mais do direito, formas de trabalhar, né, dentro do direito, para poder me aproximar mais e aproveitar mais a faculdade, porque senão eu ia levar a faculdade nas coxas e, obviamente, futuramente teria muito problema com o mercado de trabalho por conta disso. E aí, nesse 4º período, quando eu larguei o meu emprego, veio aquela sensação, né? Tá, e aí, o que eu vou fazer agora, né? Como que eu vou arrumar formas de poder me sustentar sem ser as formas tradicionais que são os estágios aí, né, em fórum, em órgãos públicos, escritórios de advocacia, que a gente sabe que a bolsa realmente é um incentivo ali só para o estudante, mas elas não supririam as minhas necessidades. Foi aí que eu conheci a correspondência jurídica.
Para quem não sabe o que é correspondência jurídica, alguns escritórios eles contratam pessoas para poder ir no fórum fazer um protocolo, para poder participar de uma audiência como preposto, por exemplo, né? Na época que eu estudante eu só poderia participar como preposto, para você tirar cópia de um processo. Então eu encontrei esse mercado e fui a fundo nele. E graças à correspondência jurídica que eu desenvolvi essas habilidades que eu comentei anteriormente. Por quê? Eu precisava saber onde que eu ia encontrar esses clientes para poder me passar esse serviço. Eu precisava saber me apresentar para esses clientes, normalmente eram escritórios de advocacia, para poder eles de fato me contratarem. Eu precisava executar o serviço com qualidade para poder entregar mesmo essa demanda e receber o valor ali que foi acordado. Então, nesse início que eu conheci a correspondência, eu comecei a enxergar mais um pouco ainda de uma forma diferente e eu comecei a dar importância aí para essas habilidades que a faculdade não ensina, que é o conhecimento jurídico, né? A faculdade ela foca muito no conhecimento jurídico e acaba não te preparando mesmo para o mercado de trabalho. E aí eu, praticamente durante toda a faculdade, eu fiquei muito envolvido mesmo com a correspondência jurídica. Até mesmo no momento que eu tive que cumprir o estágio obrigatório, eu estagiei também no fórum, mas até quando eu estagiava, eu continuava cumprindo os protocolos, né, as demandas que iam chegando, obviamente, acaba que reduzindo um pouco pela carga horária que eu tinha que cumprir dentro do fórum, mas mesmo assim não foi um empecilho para eu continuar realizando as correspondências jurídicas, que tinham um complemento muito bom na minha renda, né, para eu justamente conseguir me manter durante a faculdade. E eu vejo que foi muito importante eu entender isso, eu internalizar isso, que quando eu estava mais ou menos ali no 9º período, a minha esposa, ela já tinha se formado, ela já tinha uma sociedade, né, início de carreira, ela é uma jovem advogada, e ela formou uma sociedade com uma outra amiga que tinha se formado com ela, e foi no momento que eu saí do estágio do fórum, ali mais para o final da faculdade, era mais ou menos o 9º período, 8º a 9º período, que eu me disponibilizei, né, perguntei para eles se eu poderia atuar dentro do escritório deles, só que eu não queria receber nenhum salário. Eu queria receber somente pelos negócios que eu gerasse ali naquele escritório, né? Então, somando isso, as habilidades que eu tinha adquirido durante a faculdade, eu consegui já praticamente iniciar a minha carreira como advogado, ainda como estudante de direito, porque eu já fazia parte da rotina de um escritório, eu já levava os clientes até o escritório, já participava dos atendimentos, já auxiliava ali junto com os advogados aos fecharem os contratos. Então eu vejo que foi muito importante mesmo eu entender que eu precisava desenvolver essas habilidades extra-faculdade. Basicamente é isso da minha história aí como estudante. Eu queria agradecer para você que assistiu esse vídeo. Não deixe de curtir e compartilhar com aquele seu amigo estudante também que está nessa batalha com você. E já passando uma prévia dos conteúdos que vocês verão por aqui, a gente vai se aprofundar cada vez mais no desenvolvimento dessas habilidades como estudante de direito. Eu vou fazer alguns vídeos se aprofundando nessas habilidades. Eu vou ensinar todos os caminhos das pedras que eu adquiri